Bem-vindos ao último episódio desta temporada do projeto especial Uma História com Futuro. Hoje estaremos juntos até às 10h20 e já vamos começar convidando o filho de um pioneiro do cinegrafismo nacional. Chuchu Narvaez foi um dos profissionais que trabalhou nos bastidores da primeira transmissão da TV Globo e participou da produção de diversos documentários independentes, além de ter contribuído indiretamente para o legado nacional, embora fosse mexicano. Marco Narvaez, filho de Chuchu, está conosco nessa transmissão e já vai nos falar mais sobre sua percepção da precarização no setor de comunicação, dos desafios da época e a sua vivência no mercado, bem como esclarecer as diferenças entre cinegrafista e repórter cinematográfico. Obrigado por aceitar nosso convite, Marco. Seja bem-vindo. Eu começo perguntando sobre a carreira do seu pai, em uma época em que ainda não existiam programas como o Globo Shell Especial e também o Globo Repórter, em uma época em que a TV era puramente ao vivo e daí teria a importância de os cinegrafistas registrarem as películas em alta qualidade das imagens que sobreviveram. Você pode falar um pouquinho sobre essa época da década de 60 e 70, a sua geração também, pré-TV digital e a sua percepção? Eu posso dizer que no início da TV, né, nas décadas de 50, 60, no início da TV, era tudo precário também, né? Falar em precarização nessa época é muito difícil, porque era tudo precário, porque ninguém sabia fazer nada. Então todo mundo tinha que fazer alguma coisa, ajudar, enfim, acumular até funções, mas não por deslealdade do empregador, mas sim porque ninguém sabia fazer nada, então todo mundo tinha que colaborar. Então você exercia várias funções ao mesmo tempo, mas não por precariedade. A precariedade do veículo em si é que exigia isso, né? Por exemplo, a TV no Brasil era muito bem feita, profissionais da mais alta qualidade, não posso negar isso. Sérgio Vitor, Pavão, enfim, vários diretores de TV, vários diretores de imagem, vários cameramen, Ricardo Hall, enfim, o famoso Zé Maia da TV Globo, enfim, grandes profissionais. Agora, a TV era precária. A TV no Brasil não veio do cinema, como foi nos Estados Unidos. Nos Estados Unidos tinha experiência do cinema que foi transportada para a televisão, né? Os profissionais vinham do cinema e foram para a televisão, ser cameraman, ser repórter cinematográfico, enfim. Aqui não, aqui veio ou do rádio ou do teatro. Então, falar em precarização nessa época é muito difícil, é muito complicado. Não dá para dizer que o empregador fazia de deslealdade o aprumo de função das pessoas, porque ninguém sabia fazer nada praticamente, então todo mundo tinha que colaborar para que o negócio saísse, né? Depois, na década de 60, é que foi, né, a coisa foi se arranjando, foi se arrumando, e as funções foram sendo definidas, né? Operador de câmera, ou cameraman, né, de estúdio, repórter cinematográfico, assistente de cinegrafista, enfim. As funções foram se organizando. Quanto à questão do Globo Repórter e do Globo Shell Especial, esses programas não existiam nessa época. O Globo Shell Especial e o Globo Repórter começaram no início da década de 70, mais ou menos. Então, estou falando de uma época que não tinha Globo Shell Especial nem Globo Repórter. Ele não trabalhou nesses programas, porque ele não estava lotado nesses programas. Mas ele fez o Amaral Neto, o Repórter, né? que foi o programa base, né, de documentário da TV brasileira, no final da década de 60, que deu início ao documentário para a TV, na televisão. Era um programa de documentários que mostrou muita coisa, né? Nessa época o Brasil praticamente era desconhecido para os próprios brasileiros. Não havia rede de televisão, né, nacional. A TV Globo estava começando ainda, primeiros passos da Rede Globo. Enfim. Então, o público, o telespectador, o brasileiro não conhecia a pororoca do Rio Araguari no Amapá. Ninguém sabia que existia pororoca. Cataratas de Iguaçu era uma coisa muito, muito remota. Só quem tinha dinheiro e era turista que ia lá
para Foz do Iguaçu, vê as cataratas, Rio Amazonas, enfim, uma infinidade de coisas, não só no Brasil, como no exterior, né? A África, a história do café. Eles filmaram o Muro de Berlim, ainda tinha um Muro de Berlim, tiveram em Berlim em 69. Esses documentários que faziam parte do programa na época. O Globo Shell e o Globo Repórter surgiram depois, acho que com outra temática, né? E vieram outros documentaristas de outras vertentes, né? Como Paulo Gil Soares, que era o diretor do programa, Eduardo Coutinho, né? Que fez aquele Edifício Master, né? Então era uma outra vertente de documentário, né? Os documentários do Globo Repórter, a temática era mais política, era outra visão. A visão do Amaral Neto Repórter, cujo programa é esse, meu pai foi o diretor e cinegrafista-chefe, era mostrar aspectos do Brasil, cultura, folclore, realizações, e também do exterior, mostrar a cultura de outros países, né? África, Arábia, enfim, outros lugares, né? O programa mostrou, né? Ao espectador brasileiro. Eu vejo que a contribuição que ele deu, né, foi essa, né? Ele abriu um espaço, né, para poder ter um documentário na TV, né? O documentário na TV praticamente não existia. Não existia. Não existe nem praticamente. A partir da Amaral Neto Repórter é que começaram a vir os programas de documentário, né? E eu basicamente só me lembro do Globo Shell e do Globo Repórter, que vieram posteriormente. Não me lembro de outro programa, de outra emissora nesse sentido. Falando sobre a percepção de precarização no setor, já naquela época, nós conversamos em off sobre o seu pai ter trabalhado em diversos países, atuando como um verdadeiro faz-tudo nos bastidores. Hoje, com a regulamentação das profissões de radialista, nós temos a organização dos DRTs para os profissionais e sabemos que muito tem sido feito já para precarizar de forma como pejotização de diversas funções. Você poderia falar um pouquinho sobre a sua percepção, se os valores na época eram considerados contratos justos, se havia desvio de função e, no geral, a sua opinião sobre isso ao longo dos anos, porque como você também seguiu carreira, você provavelmente tem muito a nos contribuir com isso, por favor. Falar em precarização hoje é complicado, porque tudo também está precário, também, porque, por exemplo, você tem na minha época, por exemplo, quando eu comecei, eu tive que tirar registro de repórter cinematográfico para poder exercer a profissão. Eu comecei a trabalhar na TVE, né? Quando eu fui para Bandeirantes é que eu tirei meu registro de repórter cinematográfico, porque senão eu não ia conseguir trabalhar, a emissora não ia me aceitar sem DRT. Na TVE, como eu estava começando, eu era, vamos dizer assim, basicamente um estagiário. E na TVE eu exerci várias funções, mas não por precariedade também. É porque meu chefe na época, que era um grande amigo nosso, de família, ele foi até um benefício para mim isso. Eu fiquei pouco mais de um ano na TVE, fiquei de 77 até 78, mais ou menos, na TVE. E ele me botou, assim, cada período, assim, 2 meses como iluminador, 3 meses como assistente de câmera, outro mês como operador de áudio. Eu fui até montador de filmes da Moviola. Enfim, todas as funções cinematográficas ele me botou, mas isso foi um grande bem para mim. Eu aprendi tudo, né? Praticamente de TV, de cinema. De filme, eu aprendi por causa disso. Eu fiz de tudo um pouco. De tudo, aliás, muito até. Então, para mim, eu não posso dizer que isso foi precariedade, foi uma perspicácia do meu chefe, né? Para eu poder aprender, né? Porque ele raciocinou, bom, o Narvaez já vem de casa com um background. Então aqui ele vai se aperfeiçoar. Eu vou botar ele em cada função para ele poder se aperfeiçoar e ir embora. E assim foi. Depois eu fui para Bandeirantes. Na 79 eu entrei para a TV Globo. E na TV Globo as coisas também eram muito definidas. A TV Globo você era repórter cinematográfico, na minha época, pelo menos. Eu entrei lá em outubro de 79. Ou você era repórter cinematográfico, você era repórter de vídeo, você era editor de... Então as coisas eram muito setorizadas. Não tinha, não posso falar da minha época, precarização. Aliás, eu não vivi precarização em lugar nenhum, né?
Eu sei que existe. Daqui a pouco eu vou até citar alguns exemplos. Mas eu particularmente, nem meu pai, nós não sofremos essa precarização que se fala. Agora, eu sei, por exemplo, tem aqui na TV Record, aqui no Rio, por exemplo, em São Paulo deve... Não, claro que tem o tal do Motolink, né, que é o motociclista com uma GoPro no capacete e que vai filmando tudo. Eu não sei se esse cara é repórter cinematográfico, eu não sei se esse cara tem DRT, eu não sei se ele está fazendo isso porque ele sabe dirigir uma motocicleta ou sabe filmar. Aí já começa a precarização. Será que ele ganha para as duas funções, por ser motociclista e por ser repórter cinematográfico? Enfim, é uma coisa que é estranha, né? O cara de moto, com uma GoPro no capacete, filmando, né? Uma coisa meio, para mim, esquisita, né? Enfim, e eu ia falar até outra coisa também. Ah, sim. Por exemplo, na Bandeirantes aqui no Rio, eu não sei se em São Paulo, provavelmente sim. A Bandeirantes aqui no Rio e o SBT exigem que o repórter cinematográfico seja motorista, tenha carteira profissional para dirigir carro. É impossível. É uma coisa que, para mim, é inconcebível. Por quê? Se eu for disputar, por exemplo, no SBT, uma vaga com outra pessoa que saiba dirigir, eu vou perder. Porque eu não sei dirigir. Eu tenho uma vasta experiência de cinema e TV, mas o cara que vai dirigir o carro, que ele pode até filmar fora de foco, ele que vai ganhar. Porque ele sabe dirigir, eu não sei. Então é uma coisa meio esquisita, meio, não sei, eu diria, entre aspas, uma coisa meio estúpida isso. Então, por isso que você vê hoje umas imagens na TV, eu não gosto de falar, porque eticamente, você vê umas imagens na TV que às vezes não fazem o menor sentido. Imagens desfocadas, imagem lavada, com excesso de brilho, enfim. Eu não sei quem está fazendo aquilo, né? Aliás, essa questão do DRT, eu não sei se aí em São Paulo é assim, mas aqui no Rio é muito complicado essa questão do DRT, porque eu tenho registro, inclusive quando eu entrei para a TV Manchete posteriormente, eu entrei lá como operador de câmera especial. Então, como operador de câmera é uma função de radialista, não de jornalista. Eu tirei meu registro de radialista para poder exercer também, sem questionamento. Então, eu tenho os dois registros, de jornalista, como repórter cinematográfico, e de radialista como operador de câmera. Então, ninguém pode me questionar, você não sabe se é câmera. Não, ninguém pode me questionar nada se eu for exercer em algum lugar, entendeu? Enfim, mas então tem isso, eu não sei. E eu não sei também, pela quantidade de cinegrafistas que eu vejo que aparecem na TV, cada dia é um nome diferente. Eu não sei se o sindicato dá conta de analisar o registro desse pessoal e enviar para a Delegacia Regional do Trabalho. Eu não sei, cara, eu não sei. O cara que está filmando, eu não sei se ele tem registro ou não. Isso já é uma base de precarização, eu não sei, né? Outra coisa, por exemplo, mandaram muita gente embora da TV Globo, né? Então vamos supor, pega um repórter cinematográfico bom, antigo, experiência, e contrata 2 pelo salário do cara. O salário do cara era muito alto, manda esse cara embora e contrata 2. Meia boca, meia bomba, o lugar. Então isso já é uma precarização também, né? Você contrata 2 para o preço de 1, né? Então não dá. É uma coisa que, por isso que você vê, a precarização ela fica gritante até na tela, no vídeo, porque você não sabe quem está fazendo. Não tem mais aquele profissionalismo que tinha no meu tempo, que ainda tinha no meu tempo. Eu peguei uma geração muito interessante, porque foi a transição da geração do meu pai para a minha. E na minha geração, né, na década, eu comecei a trabalhar em 77, na minha geração ainda tinha muita gente da antiga nas redações, na reportagem. Os repórteres cinematográficos, na maioria, quase todos da TV Globo, quando eu entrei, eram da antiga. Muita gente me viu pequeno até, me viu com 6, 7 anos de idade. E se surpreenderam quando eu apareci lá na TV Globo, com 20 anos. Então, eu participei de uma época de transição da antiga, vamos dizer, para os novos como eu, que já não sou nem mais novo, já tem uma outra geração posterior a mim. É essa geração que eu estou dizendo que aparece todo dia, aparece 10, 20, 30 repórteres cinematográficos no ar, o nome. Eu não sei nem quem é, nunca vi na minha vida. Então eu não sei se a TV Globo, enfim, dá
dá vazão, a TV Globo não, o sindicato dá vazão à análise desses DRTs, que é muita gente, cara, eu não sei. E tem uma outra coisa também que durante muito tempo, e ainda hoje da Cifara, pego, e por isso dá muito problema. Eu não vou entrar em detalhes porque é uma questão de ética, mas dá muito problema de segurança até, do próprio profissional. Pega o operador de câmera do estúdio e bota na rua para fazer reportagem. Então larga esse cara num conflito, né? Tiroteio, passeata. Isso é uma coisa que acho muito perigoso para a segurança do profissional, porque ele, o cara que está na câmera do estúdio, o operador de câmera do estúdio, ele não tem a malícia, né? O preparo para se proteger na rua de um conflito, de um tiro, de tomar uma cacetada. Ele não tem, então isso é muito perigoso. Eu não vou entrar em detalhes, mas aconteceram muitas coisas aqui que eu reputo por conta disso, que eu creio por conta disso, né? Enfim, eu não vou entrar em detalhes por causa da ética, do profissional, das pessoas que foram vitimadas, eu não vou entrar em detalhes. A gente teve na história alguns repórteres cinematográficos que faleceram durante coberturas, e eu queria até te perguntar isso para encerrar nossa pergunta do dia. Qual é a sua visão sobre o futuro do mundo do documentário, a produção documentar? Como você vê o futuro desse segmento? Bom, tudo, na minha opinião, tudo é documentário, né? Porque você pode pegar, por exemplo, Casablanca, né? Aquele filme clássico, né? Com Humphrey Bogart, Ingrid Bergman. Se você analisar bem, ele pode ser um documentário, porque ele é o retrato de uma época, né? Pelo roteiro, pelos figurinos, pelos diálogos, enfim, por toda a ambientação, o documentário sempre vai existir, né? Qualquer ação comportamental é passível de registro. Então, tudo é documentário. O documentário sempre vai existir. Vai ter documentário político, vai ter documentário de ambiente, vai ter documentário de qualquer tema que você quiser, documentário médico, qualquer coisa que você documentar, vira documentário, né? Qualquer coisa que você fizer, né, nesse sentido. Factual, né? Que é o tema, é o fato que acontece, e tem o documentário de ficção, que já é uma outra vertente. Né? Inclusive tem uma coisa interessante, documentário de televisão, né? Documentário, vamos dizer assim, político, né? Na década de 60, não, foi na década de 70, já tinha o Globo Shell especial. O Walter Clark, quando era diretor da TV Globo, ele comprou da CBS nos Estados Unidos uma série de documentários sobre a Guerra do Vietnã. Isso deu um problema danado aqui no Brasil, esse documentário, porque o documentário, na década de 70, final da década de 60 e 70, a Guerra do Vietnã não era popular nos Estados Unidos. As pessoas estavam protestando contra a Guerra no Vietnã. Os pais e mães das pessoas que foram para lá estavam protestando pela morte dos filhos. A guerra estava muito impopular nos Estados Unidos, né? E o documentário registrava isso. Era um documentário absolutamente isento até, era um documentário neutro. Mas ele mostrava as manifestações das pessoas pedindo o fim da guerra, que os filhos deles voltassem do Vietnã. Enfim, tinha toda essa... se você observasse bem, ele podia ser visto até como um documentário antimilitarista, o que não era, né? Na verdade, não era. E a censura aqui no Brasil olhou por esse lado. Quando o Walter Clark mandou a sinopse do documentário e algumas cenas para os censores aqui verem, eles viram como antimilitarista, quase que o troço não foi para o ar. Muita manobra, muita negociação para o documentário ir ao ar, no Globo Shell ainda. Porque os caras não queriam, os caras achavam que era contra, e o regime era militar aqui, né? Ainda por cima. Então os caras viam o documentário como antimilitarista, não queriam que passasse. Ele argumentou que era um documentário americano, dos Estados Unidos, a realidade era americana, a realidade era outra, bababá. Enfim, os caras se convenceram e conseguiram passar. Mas tem essas coisas que acontecem. Depende, a visão do documentário é uma coisa muito, muito relativa também. Né? Você pode fazer a sua intenção e a outra pessoa vê outra. Ou você pode também dirigir o seu documentário para certa vertente. Você pode botar a sua visão política dele, você pode botar a sua visão pessoal do fato nele, ou pode não botar, faz um documentário neutro. Enfim. Há uma série de vertentes que você pode... Um documentário, por exemplo, de natureza, por exemplo, ele pode virar um documentário político, né? Se você
começar a explorar certas coisas. Você pode, por exemplo, aqui por exemplo, um documentário na Foz do Amazonas que estão querendo fazer exploração de petróleo. Isso vira uma coisa política, dependendo do que você, de como você conduzir, ou se você conduzir neutro, mas quem vir, vai achar que é uma coisa anti-Petrobras, anti-progresso, anti-qualquer coisa. Então, é muito relativo. Mas o documentário vai sempre existir, e eu acho positivo que o documentário exista e tem que existir. Não vai acabar o documentário, ainda mais agora, com essas câmeras novas, HD, 4K, 8K, GoPro, enfim, facilita até a feitura do documentário, facilita o cara para se embrenhar numa selva, com equipamento agora moderno, mais portátil. Você tem os microlinks, tem os multilinks. Antigamente, você fazia uma transmissão ao vivo na rua, você tinha que levar um carro de micro-ondas, apontar a antena para o Sumaré, ligar o carro na CAN, ou ligar a câmera no carro para poder transmitir. Hoje não, hoje você pega um multilink, liga a câmera ali e vai por internet a imagem. Então não tem limite. Você pode até fazer um documentário ao vivo. Dependendo do lugar que você esteja, que tem a rede e tem internet, você pode mandar. Você pode fazer um documentário ao vivo, né? Então, tudo isso facilitou, né? Eu mesmo trabalhei muito na Copa do Mundo e nas Olimpíadas aqui, no Multilink. Vamos fazer um ao vivo agora. Plugava lá a câmera no modem lá, que a gente botava lá na mochila e fazia lá a transmissão. Então, isso tudo facilitou. As tecnologias modernas facilitaram. Antigamente, você fazer uma reportagem, uma simples reportagem, era um trabalho do cão, porque você tinha que levar uma câmera, normalmente pesada, né? Botar no ombro, pesava no seu ombro, você tinha que filmar, você não podia errar, porque o filme não volta, o repórter não pode errar, porque ele não vai conseguir gravar 2 vezes. Então, é muito complicado. Você tinha que filmar, revelar o filme, né? A revelação do filme demorava uns 45 minutos, torcer para a revelação sair boa, enfim. Tinha uma série de dificuldades que hoje não tem. Hoje não tem nem fita mais. Você faz tudo, é mídia, né? Mídia, vamos dizer assim, como chama aqui, cartão de mídia, ou você faz ao vivo. Então não tem mais o laboratório, não tem mais aquela preocupação do cara assim, o cara filmou errado, o cara falou errado, não tem certeza. Errou, volta. E ainda assim, isso eu vou falar em vídeo, você vê muito erro em vídeo ainda assim. Você pode botar a câmera toda automática e ela faz sozinha. Mas aí também é um erro, se você botar automático, vai reproduzir uma série de erros que você não faria se botasse a câmera no manual, no íris manual, e uma série de coisas que um detalhe, foco manual. Se você botar uma coisa no foco automático, você vai perder. Certamente você vai perder o foco. Você não vai ter. Se a câmera captar o foco num ponto e você virar para o outro lado, ela vai demorar até para ajustar o foco. Ao passo que no manual você está controlando e faz, né? Então é uma coisa muito complicada também. A modernização dos equipamentos é uma faca de 2 gumes. Facilita, mas às vezes atrapalha um pouco, dificulta. Nós somos muito gratos pela sua participação aqui no programa. Realmente faz todo sentido tudo que você trouxe, que o documentário vai existir e existe mercado ainda nessas novas gerações com a tecnologia avançada para esse setor. Nós somos muito gratos pela contribuição do seu pai e pela sua contribuição com a história da TV brasileira. Muito obrigado, Marco. Gostaria de deixar algum recado para os nossos ouvintes? Não, eu te agradeço a oportunidade de passar esses conhecimentos para as pessoas, que eu acho importante que as pessoas tenham conhecimento desse passado, porque se você não conhecer o passado, você não vai conseguir fazer as coisas do presente. Né? Eu tinha um amigo, o Sabá, né, Sebastião Zambuja, que foi pioneiro da TV Globo, que eu já citei, que foi meu chefe na TV, ele fala, embora tenham pessoas que critiquem essa frase dele, mas eu acho interessante, ele fala assim, quem não conhece o passado está condenado ao futuro. E eu acho verdade, porque se você não souber que teve filme lá atrás, laboratório, você não vai saber manusear hoje isso. Outro você vai manusear de qualquer maneira, entendeu? Você não vai ter a noção de que o foco, de que a íris, enfim, você tem que saber todo o passado
poder manusear bem até o presente e o futuro. Minha mensagem é essa, foi legal, acho importante essa iniciativa de vocês, e o pessoal tem que saber mesmo o que aconteceu, para que erros não se cometam hoje. É isso. Mudando de assunto, vamos falar dos reality shows. 20 e poucos anos teve 3 temporadas exibidas entre julho e dezembro de 2000. O programa reuniu participantes com perfis variados, como uma vendedora, uma dançarina, uma surfista, um rapper, um tenente do corpo de bombeiros, uma skatista, um paraquedista, uma evangélica, um feirante, uma artista plástica e uma cantora lírica. Apesar de amplamente divulgado como o primeiro reality show brasileiro, No Limite, exibido em 2000 pela TV Globo, não foi de fato o pioneiro do segmento no país. Registros históricos apresentados nos livros MTV, Bota Essa Porra Para Funcionar, de Zico Góes, 2021, e Admirável Mundo da MTV, de Tatiana Contreiras, Camila Mazzini e Patrícia Cassese, em 2002, reconhecem que o mérito pertence ao programa 20 e poucos anos exibidos meses antes na MTV Brasil. A estreia ocorreu no dia 5 de julho de 2000, poucos dias antes de No Limite ir ao ar. Enquanto a Globo preparava seu experimento de sobrevivência em ambiente hostil, a MTV já havia colocado no ar uma proposta diferente, mas igualmente inovadora. 8 jovens de origens diversas convivendo juntos em um apartamento. E o resultado foi o esperado para um formato inédito na televisão brasileira. Debates acalorados, formação de laços de amizade e experiências transformadoras. Este foi mais um episódio do projeto Uma História com o Futuro, numa edição especial que explorou um pouco mais sobre o acervo da MBR TV da Vila Mariana, com foco em reality shows e documentários nacionais. Até a próxima edição no próximo semestre.